Pai do Senhor, meus amados e queridos irmãos, hoje estamos aqui na igreja sede, aqui no PSU, para ministrar uma palavra aos irmãos. Quero dizer aos irmãos que nós já estamos passando aí por esse momento difícil, já estamos, em nome de Jesus, vencendo essas adversidades, as dificuldades, né? Quero agradecer a todos os irmãos que estão orando, que estão buscando a presença de Deus. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que tem como tema aqui no livro de Ezequiel a visão de um vale de ossos secos. Você que tem sua Bíblia aí, você pode aí pegar sua Bíblia e ler comigo esta mensagem poderosa que o profeta Ezequiel escreveu aqui no seu livro. Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 em diante, diz assim: Veio, pois, a mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei com ele, como ele me deu a ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, o fiz, diz o Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos a situação em que se encontrava Israel. Israel estava no cativeiro, Israel estava no exílio. Então eles estavam passando grandes dificuldades. Então o Espírito do Senhor usou ali o profeta Ezequiel, mostrando ele nesta visão poderosa, nessa visão tremenda que o Senhor deu a este homem. E o que nós podemos aprender no Vale dos Ossos Secos? O que a igreja do Senhor, o que o crente dos dias atuais pode aprender neste contexto, no contexto em que vivia o profeta Ezequiel, no contexto em que vivia Israel, Judá, o povo exilado, o povo estava em uma terra estranha,
não estava na sua pátria, estava em uma nação inimiga, e o Senhor Jesus, o Espírito Santo, deu esta visão ao profeta Ezequiel, mostrando a ele esse vale de ossos secos. Eram multidões e multidões de ossos secos que estavam nesse grande vale. E essa mensagem, ela nos traz um aprendizado muito profundo para o crente atual, o crente odierno, o crente dos nossos dias, a igreja dos nossos dias. O que nós podemos aprender, meus amados irmãos? Nós vemos que era um contexto de desolação, as pessoas estavam desoladas, as pessoas estavam sem esperança, as pessoas não tinham mais esperança de talvez retornar à sua pátria, retornar à sua terra. Eles estavam cativos, escravos, como eu falei anteriormente, em uma nação inimiga. Mas Ezequiel, sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele teve essa visão tão tremenda, essa visão tão maravilhosa, de ver este vale e de ter ali a presença do Espírito Santo para revelar a ele, para mostrar a ele o que simbolizava, o que significaria aqueles ossos naquele vale. Nós vemos que aqui no capítulo 20 do mesmo livro do profeta Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 32, a palavra de Deus vai nos dizer desta forma: e o que veio ao vosso espírito de maneira alguma sucederá, quando dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Aqueles judeus, aqueles israelitas, eles não criam mais em Deus. Eles estavam naquela terra, uma terra idólatra, a terra de grande idolatria, e o povo estava ali há muito tempo, nações, ou gerações e gerações, e o povo de Deus já não conhecia mais a Deus. Eles estavam afastados de Deus, devido a estar em um país, em uma nação idólatra. E o que o profeta Ezequiel está falando aqui no capítulo 20, no versículo 32, ele diz que eles não mais criam em Deus, mesmo que tinha o profeta Ezequiel que bradava, mas eles não criam mais em Deus, eles estavam afastados de Deus. Eles eram, simbolicamente, esses ossos secos que estavam ali no vale de ossos secos. Era uma parte destas pessoas que estavam ali simbolizando aqueles ossos secos, a nação de Israel, a nação de Judá. Eles estavam simbolizando aqueles ossos secos. Eles não criam mais em Deus, eles não eram mais próximos de Deus, eles estavam num contexto de desolação, de afastamento, de esfriamento espiritual. E quando o homem e a mulher de Deus, eles se encontram nesse contexto de esfriamento espiritual, quando a igreja, ela se encontra nesse contexto de esfriamento espiritual, é como se fossem os ossos secos, são ossos sem vida, são ossos que não têm vida, são ossos que não têm nervos, são ossos que não têm carne, são ossos que não têm pele, são ossos que não corre o sangue nas veias, são ossos mortos, são ossos sem vidas. A igreja que se encontra nesta situação, ela é como esses ossos que estão no vale dos ossos secos, na qual o Senhor Jesus mostrou ao profeta Ezequiel. O povo não mais cria em Deus,
hoje nós vemos, meus amados irmãos, muitas pessoas que não creem mais em Deus, muitas pessoas que estão frias, que estão mornas, que estão afastadas de Deus, porque não creem mais em Deus, porque estão vendo só as coisas deste mundo, porque estão só vendo a desolação deste mundo, as crises, os problemas, as dificuldades, as doenças, o medo, o terror. O povo de Deus estava numa terra distante, numa terra estranha, e estava afastada de Deus. Ezequiel está tendo esta visão, e o Espírito de Deus está mostrando a Ezequiel, aleluias, este vale de ossos secos, simbolizando a nação de Israel, simbolizando a nação de Judá, que estava escravizada. Mas agora há uma esperança. O que podemos aprender com esta visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, daquele vale de ossos secos? Quando ele olha e ele vê aquele contexto de desolação, aquele vale sem vida, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele disse assim a Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? Filho do homem, poderão reviver estes ossos ou viver estes ossos? Por que não trazer para os nossos dias de hoje? Igreja do Senhor, nós poderemos ainda estar na presença de Deus, glorificando na beleza da sua santidade. Porventura este mundo que está em desolação poderão reviver? Poderão ser alcançados pela palavra de Deus? Poderão ser alcançados pelo Evangelho? Essas pessoas que estão aí fora, essas pessoas que estão aí no mundo, depressivas, que estão em opressão, que estão doentes, que estão cativas, que estão aprisionadas, elas poderão ser libertas, elas poderão ser curadas, elas poderão ser revividas pela palavra de Deus, pelo Evangelho de transformação. Quando Deus pergunta a Ezequiel, Deus faz esta pergunta e diz: filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel, ele não respondeu prontamente dizendo assim: sim, Senhor, poderão reviver. Ele teve sabedoria, ele meditou naquilo que o Espírito de Deus estava falando ao seu coração. Nós não podemos ser imprudentes naquilo que vamos fazer para Deus, na obra de Deus, ou responder imprudentemente aquilo que Deus nos pergunta, mas temos que ter sabedoria para responder aquilo que Deus nos pergunta. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, nós temos que ser aptos para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus nos revela, aquilo que o Espírito Santo de Deus nos fala. Ele teve essa sabedoria, ele pensou e disse: Senhor Jeová, tu sabes. Por que o profeta Ezequiel respondeu desta forma? Porque só ele sabia que só Deus tinha o poder e a autoridade para fazer com que aquele vale de ossos secos se tornassem novamente vivos, ou pessoas vivas. Só Deus tem o poder e a autoridade para dar vida, meus amados irmãos. E ele respondeu sabiamente: tu sabes, ó Senhor Jeová, tu sabes, ó Senhor Jeová. Então, meus amados irmãos, no momento de crise, no momento de aflição, no momento da mais alta peleja, nós recorremos ao Espírito Santo, nós recorremos a Deus para, diante do seu poder, diante da sua graça, diante da sua unção, de tudo aquilo que Ele pode fazer, porque todas as coisas estão nas mãos de Deus. Nós devemos verdadeiramente dizer: tu sabes, Senhor, tu sabes todas as coisas,
porque isso está acontecendo na minha vida, porque isso está acontecendo na minha família, porque isto está acontecendo no Brasil, porque isto está acontecendo no mundo. Tu sabes, Senhor, todas as coisas estão nuas e patentes nas tuas mãos, e nada acontece por acaso. Então, meus amados e queridos irmãos, Deus é o Deus da esperança. Então, no mundo em que não há esperança, no mundo em que as pessoas são individualistas, no mundo em que as pessoas só pensam em si mesmo, nós só pensamos em nós mesmos, ainda há esperança. O Senhor Jesus é o Deus da esperança. A esperança, ela traz em nós a confiança e a certeza que um dia nós estaremos com Jesus, que um dia nós estaremos com Ele face a face. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua aflição, mas o Senhor Jesus sabe. Tu sabes, Senhor, qual a aflição do teu povo, qual a aflição da tua igreja, qual a aflição da população brasileira, se é o desemprego, se é a morte, se é a fome, se é a enfermidade, se é a separação, se é a luta, se é a peleja, se é a tribulação. Tu sabes, Senhor. Assim como o profeta Ezequiel, ele respondeu a Deus sabiamente: poderão reviver estes ossos? Poderão reviver estes ossos, ou viver estes ossos? E o profeta Ezequiel disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Há esperança. Meus amados irmãos, diante das pressões deste mundo, vem os desânimos. Nós vivemos em um momento em que as pessoas estão desanimadas. Qual é o problema que vem trazendo desânimo às pessoas? Medo, desilusão, problema de saúde. Nós vivemos um momento de crise, e diante desse momento de pressões, de crise, de desânimo, de saúde, econômico, de desemprego, de dificuldade que a sociedade vive hoje, que o mundo vive hoje, nós temos esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale a pena ser um crente, vale a pena crer que existe um Deus que pode solucionar os problemas. Não que nós não teremos problemas e aflições neste mundo, porque o próprio Cristo, ele diz: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, dificuldades, lutas, perdas, pelejas, mas creia que há um Deus que te ouve, creia que há um Deus que olha por você, que olha pela tua família, um Deus que se responsabiliza pela tua vida. Se hoje eu estou vivo, é porque Deus me preservou, é porque Deus me deu mais uma oportunidade. Então, meus amados irmãos, nós temos que crer, sejamos crentes em Cristo Jesus, sabendo que o Espírito Santo está conosco nesta caminhada, que o Espírito Santo de Deus está conosco nesta caminhada. Sabemos que o Senhor é um Deus bom, é um Deus maravilhoso. Vale a pena ser crente. Muitas vezes nos sentimos como esses ossos que estavam no vale de ossos secos, porque a nossa fé muitas vezes ela se abala, não é? Diante das dificuldades, não é? Lembra do profeta Elias, quando ele passou por aquela dificuldade, quando ele pediu a Deus ali, um homem de Deus, um homem de fé, ele pediu a Deus, ele orou, fez a sua oração e pediu para que não chovesse sobre Israel, não choveu. Depois ele foi e pediu e orou a Deus para que chovesse sobre Israel, e choveu, mas ele foi perseguido e entrou na caverna. Há momento, meus amados irmãos, em que há, vamos dizer assim, um abalo na nossa fé. Mas Deus está dizendo que nesses momentos de crise em que a nossa fé muitas vezes é abalada,
Nós temos que crer que há um Deus que é sobre todas as coisas. A nossa fé, ela não pode morrer, ela não pode se apagar, ainda que exista uma faísca de fogo, de fé no teu coração. O Espírito Santo de Deus vai colocar lenha seca nesta faísca e a tua fé vai se incendiar. Porque há momentos em que o crente se sente como esses ossos secos, sem vida, sem esperança. Mas o Senhor Jesus está dizendo: há esperança para aqueles que creem, para aqueles que buscam o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, o Deus de Daniel. Daniel, um jovem que tinha um espírito excelente, que propôs em seu coração a não se contaminar com o manjar do rei. Quando ele é levado cativo para a Babilônia, ele, um jovem de Deus, cheio da graça de Deus, ele propôs no coração não se contaminar com o manjar do rei. Mas é difícil, irmão, é difícil, pastor, fazer isso? Não, irmão, não é difícil. Quando nós temos a fé, a crença em Cristo e a fé que Deus nos guarda em todos os momentos, não é difícil. Amém? Então, aquele jovem, ele propôs no seu coração a não se contaminar com o manjar do rei. Ele poderia se contaminar, porque ele estava longe da sua casa, longe dos seus parentes, estava numa terra distante, era um jovem intelectual, era um jovem nobre, mas ele não se influenciou por aquela nação, pela cultura daquela nação, pelo modo de viver daquela nação. Ele se destacou como luz no meio das trevas, no meio de crise. No meio da crise ele se destacou e o Espírito de Deus estava sobre ele. E o mais importante ainda é que ele ainda influenciou mais 3 jovens para que não se contaminassem. Eles estavam sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele passou por uma prova muito grande, quando ali o rei fez um decreto para que todos aqueles que fosse fazer as suas orações, louvado seja o nome de Jesus, fosse fazer as suas orações ao seu Deus, ele deveria, aqui no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, não é? Quando o rei Dario, ele fez um decreto para que no espaço de 30 dias, qualquer pessoa que fosse fazer uma petição ao seu Deus, eles teriam que fazer a Dario, e teriam que abandonar o seu Deus. Mas Daniel não. Daniel era um jovem diferente, Daniel era um homem diferente. Por isso, meus amados irmãos, ele foi lançado na cova dos leões, porque ele não deixou de servir a Deus, ele não deixou a sua fé se abater. A esperança daquele homem era em Deus, a esperança daquele homem era em Deus, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós sentimos como ossos secos muitas vezes. Em Deus está toda a nossa esperança. Podemos aprender no Vale dos Ossos Secos, aqui, o que está exarado, escrito no capítulo 37, a partir do versículo 1, quando Deus revela a Ezequiel esta visão maravilhosa, essa visão profética, essa visão de Deus. Nós aprendemos que mesmo em meio a ossos secos há esperança, mesmo em meio a ossos secos há vida. Deus pode fazer daqueles ossos secos, suscitar neles vida, esperança, brotando vida, brotando esperança no meio daqueles ossos do vale de ossos secos. Deus é o Deus da esperança, é o Deus que nos dá alegria. Ezequiel capítulo 37, o versículo 1 e 2 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio do vale de ossos secos. Me levou em espírito.
e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Isso nos mostra que aqueles ossos não estavam só secos, aqueles ossos eles estavam sequíssimos. Não havia, para o olhar humano, não havia esperança. Há casos em que o homem olha e diz, não há esperança. Há casos em que o homem olha e diz, não há jeito, não tem jeito, não tem mais como solucionar. Mas Deus está dizendo, ainda há esperança, ainda há solução, ainda há transformação, porque Deus é o Deus da esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele tinha a esperança que o Senhor Jesus Cristo estaria com ele naquele momento de dificuldade. Talvez ele poderia não saber com certeza que iria ser livrado daqueles leões, mas ele sabia, a certeza de Daniel é que ele, o Senhor Deus, estaria com ele naquele momento de provação. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está contigo no momento da provação. Deus está conosco no momento da provação. Ainda que sejamos lançados na cova dos leões, o Senhor Deus está conosco no meio da provação. E se Ele quiser, Ele pode nos livrar da cova dos leões, assim como Ele livrou Daniel da cova dos leões. Há esperança, há esperança. Salmo de número 146, versículo 5 diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. O Deus de Jacó está o nosso auxílio a nos ajudar, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. A nossa esperança, ela tem que estar posta em Deus. A nossa esperança, ela não tem que estar posta ou fiada nos homens, nas autoridades, nas instituições. Não, nós temos que fazer a nossa parte enquanto estivermos nesta terra como cidadão, cumprir as leis, ser bons cidadãos, ser boas pessoas, cumprir as leis desta terra, mas a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança e o nosso auxílio está no Deus de Jacó, no Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então aquele que tem esperança, ele se alegra. Pastor, mas está tendo guerra. Pastor, mas está tendo morte. Pastor, mas está tendo tribulação. Pastor, mas está tendo problemas, dificuldade, fome. Perseverai em oração, perseverai na esperança no Deus de Jacó, porque é Ele que nos dá esperança, é Ele que nos faz andar, é Ele que nos firma, aleluia, no Evangelho de Jesus Cristo. O nosso Deus é o Deus do impossível. Jacó, ou seja, Daniel, foi lançado na cova dos leões, mas ele manteve-se fervoroso e esperançoso em Deus, e Deus foi lá e livrou ele da cova dos leões. Os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas eles não se renderam diante daquele rei, eles não adoraram aquela estátua de ouro, mas o rei disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente, e qual o seu Deus que livrará vocês daquela fornalha? Sabe qual foi a resposta daqueles três jovens? Ó rei, quanto a esse negócio, não temos nada a dizer para você. Se o nosso Deus quiser, Ele poderá nos livrar da fornalha de fogo ardente. E quando o rei manda lançar aqueles três jovens lá na fornalha de fogo ardente, os soldados que foram lançar aqueles jovens, porque aqueceram a fornalha 7 vezes mais, os soldados que foram lançar aqueles três jovens, aqueles três homens atados, amarrados, morreram só com o vapor daquele fogo, da quentura do fogo.
Mas quando o rei olha, ele observa e vê 4 jovens andando desamarrados, 4 personalidades andando desamarrados ali naquela fornalha, no meio do fogo, e ele chama um dos seus e diz assim: não foram 3 que nós lançamos amarrados na fornalha do fogo ardente? E por que agora eu vejo 4 pessoas, personagens andando livremente sobre este fogo, e um deles é como filho dos deuses? Esse é o Deus que nos livra no momento de aflição, no momento de dificuldade, o Deus do impossível, aquele que torna o impossível possível. Quem poderia crer humanamente que alguém lançado na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, poderia escapar, que somente por aqueles que foram lançar aquele jovem na fornalha de fogo ardente, só com o vapor morreram? Imagina quem foram lançados lá dentro. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, mostrando para você, mostrando para ti e para mim, que Ele é um Deus que pode fazer todas as coisas, Deus do impossível. Oh, glória a Deus! A resposta humana à pergunta de Deus é não. Quando alguém diz: poderia alguém fazer reviver estes ossos? Se for o homem, o ser humano, chegar diante de um vale de ossos secos, ele diz: não tem como. Se chegasse ao médico, ao mais famoso, ao mais especialista, ao mais importante médico desta terra, e levasse ele diante de um vale de ossos secos e dissesse assim: ô doutor, ô cientista, você pode fazer estes ossos reviver? Você pode fazer esses ossos tornar-se gente novamente, corpo, alma e espírito, vivos com carne e com sangue, e vivendo e respirando novamente? A resposta humana é não. Amém? A resposta do homem é não, porque realmente o homem não tem essa capacidade de fazer com que os ossos revivam, de fazer com que aqueles ossos se tornem novamente seres humanos. Mas a resposta do profeta, do homem de Deus, da igreja do Senhor, daqueles que servem ao Senhor, é: tu sabes, Senhor Jeová, tu sabes, ó Senhor Jeová, porque se Ele quiser, Ele faz como Ele fez. Amém? Como Ele fez diversos milagres e faz milhares e milhares de milagres todos os dias em nossas vidas. Tu sabes, Senhor. O homem diz não, o Senhor diz sim. O homem diz que não vai dar certo, o Senhor diz que vai. Amém? Então creia no Senhor Jesus, porque Ele tem poder. Sara, ela sorriu quando os anjos, aqueles 3 anjos ali no Gênesis capítulo 18, versículo 9, quando aqueles 3 anjos chegam a Abraão e dizem a Abraão que depois de um tempo Sara daria à luz um filho, e a Sara sorri, porque ela já era uma mulher de avançada idade, já tinha passado os costumes das